Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática e dessa vez um problema do ITA. Então já lasca o joinha aí, dá o curtir no vídeo aí, que essa resolução é boa, tá? Presta atenção, se houver necessidade depois de assistir todo o vídeo de dúvidas, poste nos comentários que eu resolvo. Então olha lá, 3 pontos de coordenadas respectivamente 0, 0, B e 2B, 5b e 0, com b maior que 0. São vértices de um retângulo. Quais as coordenadas do quarto vértice? Então, primeira coisa aqui, ó. Quando a gente olha esse problema e fala, putz, ainda tem variável nos pontos, aí vai dar muito cálculo. Mas espera aí, vamos analisar essas variáveis aqui, ó. B é maior que 0, certo? Então, uma das coordenadas é 0b, 0b, porque 0 vezes b dá 0, certo? A outra é 1b, 2b, essa daqui é 5b e 0b. Então, b, como é maior do que 0, b é uma distância. B é uma distância. Essa distância pode ser, por exemplo, uma distância como 1 centímetro. Então, está dizendo aqui que é 0 centímetro, 0 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, 0 centímetro. Mas b também pode ser, por exemplo, uma distância como, por exemplo, 1 polegada. Então, 0 polegada, 0 polegada, 1 polegada, 2 polegadas, 5 polegadas e 0 polegada. Aí você fala, tá, mas onde você quer chegar? Que eu posso fazer os cálculos sem usar o B. Por exemplo, eu posso dizer que as três coordenadas, elas são o quê? 0 e 0, conforme está ali. A segunda é 1 e 2. E a terceira é o quê? É 5 e 0. Entendeu? Aí eu tenho que achar as coordenadas de um quarto vértice. Eu calculo com isso, sem a incógnita, sem o B. E no final, o que eu achar, eu coloco o B do lado. Porque B é como se fosse uma unidade. Tá? Então, aqui é 1b, 2b, aqui é 0b, 0b, aqui é 5b, aqui é 0b. Então, o ponto que eu achar vai ser alguma coisa b e alguma outra coisa b. Tá? Mas eu vou calcular sem o b, que daí fica muito mais fácil, não é? Ah, daí já alivia muito assim, tá bom? Tá, segunda coisa, eu gosto de resolver problemas assim de geometria, de plano cartesiano, fazendo o desenho. Isso aqui tá tudo no primeiro quadrante, né, do plano cartesiano. Então, vou fazer o desenho aqui, ó. Tá? Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então, esse ponto é o 0, 0. Tá aqui, ó. Esse é o ponto. O segundo ponto é 1 e 2. Então, tá aqui, ó. 1, daí tem 1, 2. 2 no Y, né? Então, tá aqui, ó. Esse é o outro ponto aqui. Esse ponto é o 5, 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Y0, então o outro ponto é aqui. Beleza? Então ele está dizendo que esses aqui são vértices de um retângulo. Mas o retângulo tem 4 vértices. Sim, então aqui é um, outro, aqui é outro. E o outro vértice vai estar onde? Então eu vou desenhar os lados. Esse é um lado. Esse é outro lado. Certo? Como a gente sabe que o retângulo ele tem 4 lados paralelos 2 a 2 e iguais, né? Então quer dizer que se eu fizer um lado paralelo a esse aqui, ó. Opa, acho que não ficou meio paralelo, né? Vamos lá. Paralelo aqui. E um lado paralelo a esse aqui. Pronto, eu sei onde é que está o outro ponto, certo? Pelo desenho, fica muito fácil resolver esse problema. Muito fácil. Porque, olha só, para achar esse ponto aqui, a partir desse daqui, ele foi 1 para a direita e 2 para cima. Então, a partir desse ponto para achar esse aqui, vai ser 1 para cá e 2 para baixo. Ó. Tá? Ponto. Achei o ponto. As coordenadas é o quê? 4 e menos 2. Aí lembra que eu falei, é só colocar o B atrás? Então as coordenadas desse ponto é o quê? É 4B e menos 2B. Acabou. Aqui acabou o problema. Acabou o problema. Podia acabar o problema assim. Tá? Mas como tem gente que fala assim, não, mas assim, e se fosse um pouquinho mais difícil? Tá? Então eu vou fazer de um outro jeito também. Tá? Mas só pelo desenho aqui já acabou. É isso aqui, ó, 4B e menos 2B. Porque eu achei pelo próprio gráfico aqui, né? Logicamente, tal. Agora eu vou explicar o que está por trás disso tudo e vou fazer de uma outra forma, tá bom? Então, olha só. Então, esses dois pontos, ligando esses dois pontos, eu obtenho aqui uma reta que passa aqui, certo? Essa reta aqui, pela propriedade do retângulo, é paralela a essa reta aqui. E essa reta aqui eu vou chamar de R, tá bom? Bom, ligando esses dois pontos, eu tenho um lado aqui, um segmento de reta,
que, digamos assim, tem uma reta suporte aqui, que é paralela a essa aqui, pela propriedade do retângulo, tá bom? É paralela a essa daqui, ó. Essa reta aqui, eu vou chamar de S, tá bom? Então, a interseção entre a reta R e a reta S vai dar esse ponto. Então, se eu tiver a equação da reta R e eu tiver a equação da reta S, eu faço a interseção, que a gente resolve por meio de um sistema de equações, e eu acho esse ponto aqui. Para quem já entendeu e já viu a solução, fala, ah, para que tudo isso? Mas acompanhe que é um raciocínio interessante, que você pode usar de outras formas aqui, tá bom? Então, essa reta e essa reta, na interseção, dá esse ponto aqui. Mas como é que eu acho essa reta e essa reta? Então, vamos entender o seguinte. O coeficiente angular de qualquer reta, tá? Ele é dado por uma variação de y sobre variação do x. Eu pego dois pontos da reta e a variação entre o y desses dois pontos, dividido pela variação do x desses dois pontos, dá o coeficiente angular da reta. Tá bom? Então, por exemplo, qual é o coeficiente angular da reta suporte a esses dois pontos aqui? É a variação do y desses dois pontos, né? Que é daqui a variação do y, dividido pela variação do x desses dois pontos, que é isso aqui. Tá bom? Aí eu ponho e eu tenho o coeficiente angular dessa reta. Mas por que eu quero saber o coeficiente angular dessa reta? Porque se essa reta é paralela a essa, o coeficiente angular dessa reta é o coeficiente angular dessa reta. E eu já começo a achar a equação da reta S. Tá bom? Então eu vou achar o coeficiente angular da reta S pela variação do y delta, e a variação do y e do x desses dois pontos. Então vai ser assim, ó. O coeficiente angular da reta S vai ser o quê? Qual é a variação do y? Então, vou fazer daqui para cá. Então, é o y final menos o y inicial. Então, é 0, né, que é o y desse ponto, 0 menos 2. 0 menos 2. Sobre a variação do x, daqui para cá. Então, o x daqui é 1 e aqui o x é 5. Então, eu faço final menos inicial, porque variação é sempre final menos inicial. Então, é 5 menos 1. 5 menos 1. Isso daqui dá o quê? Dá menos 2 sobre 4. E menos 2 sobre 4, então o coeficiente angular da reta S vai ser o quê? Menos 1 sobre 2. Simplificando, né? 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, menos meio, ok? Então, esse é o coeficiente angular da reta S. Como é que eu faço para achar a equação da reta S? Para eu achar a equação da reta S, eu preciso da direção dela, que é o coeficiente angular, e um ponto da reta S. Um ponto que eu tenho é esse aqui, de coordenadas 0 e 0. Certo? E daí, como é que eu faço? Eu utilizo esse mesmo recurso aqui, só que agora eu vou colocar as coordenadas de um ponto e o outro ponto vai ser genérico, vai ser xy. Então, olha só, vai ficar assim, ó, o coeficiente angular da reta S vai ser igual a um y menos um y do ponto conhecido, que é esse aqui, que é 0, sobre x menos o x de um ponto conhecido, que é esse aqui, que é 0 também. 0. Ó, isso aqui, eu resolvendo isso aqui, eu tenho a equação da reta. Então, vou deixar o menos no 1. Então, menos 1 vezes o x, né? Porque x menos 0 dá x, né? Então, isso aqui não precisava nem ter escrito isso aqui, nem isso aqui. Então, menos 1 vezes x, menos x. E 2 vezes y, 2y. Tá? Então, eu posso dizer que a minha reta é menos x, ou 2y mais x igual a 0. Ou y igual a menos x sobre 2. Tá? Mas eu vou dar uma ajeitada aqui, porque eu vou usar depois ali. Ó. Vai ficar assim, x é igual a menos 2y. Vou deixar assim. Essa é a equação da reta S. Tá bom? E a reta R? Então, outra coisa muito importante. Duas retas perpendiculares entre si, o coeficiente angular de uma das retas ele é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da outra reta. Porque são perpendiculares, tá? Ó, R é perpendicular à reta S. Então, pelo fato disso acontecer, de R e S ser perpendicular, o coeficiente angular de uma delas é o oposto do inverso. Oposto quer dizer, eu troco o sinal e inverto a fração. Então, se o coeficiente angular da reta S é menos 1 meio, então o coeficiente angular da reta R vai ser o quê? O oposto, é mais. E o inverso, 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta R. Tá? Agora eu vou calcular a equação da reta R com esse mesmo artifício aqui, ΔY sobre ΔX, só que da reta R, usando um ponto conhecido. Qual que é o ponto conhecido? É esse aqui, de coordenadas o quê? x5 e y0.
Então vai ficar assim, ó, 2 é igual a y menos o y do ponto conhecido, que é 0, sobre x menos o x do ponto conhecido, que no caso aqui é 5. Tá? Então esse menos 0 aqui eu não precisava nem ter escrito. Tá bom? E com isso aqui eu acho a equação, pego isso aqui e passo para lá multiplicando, vai ficar o quê? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes x é 2x, e 2 vezes menos 5, menos 10. Isso é igual a y. Tá vendo? Essa é a equação da reta R. Essa é a equação da reta S. Agora, para achar o ponto de interseção, o que eu vou fazer? Eu vou resolver um sistema. Qual é o sistema? X igual a menos 2y, e o outro é 2x menos 10 é igual a y. Tá? E esse sistema eu não vou resolver por soma nem subtração, eu vou resolver por substituição. Já que x é igual a menos 2y, então nessa daqui, no lugar do x, eu vou colocar menos 2y. Vai ficar assim, ó, 2 vezes, então no lugar do x, menos 2y. Menos 2y menos 10 é igual a y. E daí fica aqui, menos 4y menos 10 é igual a y. Pego esse menos 4y e jogo para o outro lado, fica mais 4y, vai ficar menos 10 é igual a y mais 4y. Então vai ficar aqui 5y é igual a menos 10. Portanto, y é igual a menos 10 dividido por 5, menos 2. Certo? Essa, o menos 2 aqui, é o y desse ponto. Olha lá, já sabíamos, né? Porque pelo desenho já consegui descobrir aqui, ó. Então, pela teoria aqui, pelos cálculos, está aqui, ó, menos 2. E o x, como é que eu acho o x? Agora eu pego o y, que é menos 2, e jogo em qualquer uma dessas duas. O mais fácil é nessa primeira, né? Então vai ficar assim, ó, x é igual a menos 2 vezes o y, que é menos 2. Menos 2 vezes menos 2, então o x é igual a 4. Tá lá, ó, nós já sabíamos, o x é 4. Então as coordenadas daquele ponto ficou o quê? 4 e menos 2. Tá? Só que o detalhe é o seguinte, voltando aqui no enunciado. Os pontos, eles têm coordenadas que envolvem B. Eu disse que B você pode considerar como sendo simplesmente uma unidade de medida. Então você faz os cálculos sem o B. Chega na resposta. E na resposta você põe o B. Então a resposta, as coordenadas do ponto vai ser o quê? 4B e menos 2B. Certo? Então veja. Eu comecei dessa vez pela resolução mais fácil. E depois pela um pouquinho mais complicada, englobando conceitos. Você ficou com dúvida? Lembrando, ficou com dúvida? Utilize os comentários desse vídeo para tirar suas dúvidas. A gente só aprende quando a gente formula questões e consegue respondê-las. Se você não consegue respondê-las, se você consegue formular questões, isso já é um bom início para você aprender. Então, formule suas questões no comentário. Não existe questão idiota, não existe pergunta idiota. Toda pergunta, ela é pertinente, ela é válida. Tá? Então, coloque lá nos comentários. Se você ainda não deu joinha, dá um joinha, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe com quem você conhece o que você tem aprendido e visto por aqui. Tá? Segue a playlist que está aqui e vamos que vamos. Até a próxima.